Bem-vindos ao primeiro episódio do LTcast, o podcast do blog Livros e Tal. Eu sou Ana Luísa Morim. E eu sou a Ana Lu. Ela é minha sobrinha. E ela é minha tia. E criamos esse espaço para falar sobre nossa paixão, livros. Queremos compartilhar com vocês experiências literárias, recomendar histórias que para nós foram inesquecíveis, debater tudo sobre o que envolve o universo literário, séries, filmes, enfim, aquilo que a gente curte. E para começar, vamos voltar lá no início, lá nos primórdios, quando o LT começou, o blog. Conta pra gente como ele começou, quem que criou, era só você, quem era a equipe e agora quem é a equipe hoje, quase 10 anos depois. Nosso blog ele começou em 2015, 8 de fevereiro de 2015. Nós éramos 3 amigas, nós somos ainda amigas, obviamente. Maiara, eu e a Suelaine. Maiara ainda tá na nossa equipe e a Su resolveu nos abandonar a ponta e risco dela mesma. Mas já perdoei, mas a gente continua amiga. Nós, na verdade, a gente já se conhecia há um bom tempo, né? Por conta de uma série de livros que a gente lia e debatia sobre. E aí a gente resolveu criar um desafio literário entre amigas e que poderiam entrar todas as pessoas que desejassem através de um grupo no Facebook. A gente conhecia nas redes sociais muitos leitores. Pessoalmente, não, mas nas redes sociais muitos leitores. O mais engraçado é que eu, a Suelaine e a Maiara tornou amigas através das redes sociais. E é uma amizade que já ultrapassa muito mais de 10 anos, né? Foi muito legal por conta disso, né? A gente surgiu dessa forma, a gente começou um desafio literário, era só um desafio literário. Pra que as pessoas lessem uma quantidade X do ano, no mínimo uma quantidade específica, não me lembro quanto, mas vou chutar que era em torno de 25. Não lembro exatamente quanto eu teria que resgatar anotações ou perguntar pra elas. Provavelmente tem uma memória melhor que a minha. E aí a gente fez esse desafio, as pessoas foram entrando, alguns grupos de amigos foram fazendo parte desse grupo no Facebook. A gente lançava os desafios, alguns livros para leitura comunitária, a gente fazia parceria com o autor e o autor fornecia o e-book para que a gente fizesse a leitura comunitária, porque alguns autores entraram para participar desses desafios e aí surgiu essa oportunidade de eles fazerem isso também. E a ideia era que no final quem batesse a meta entrava, se fosse uma pessoa, só a pessoa recebia um prêmio, se fosse não só bater a meta, né? Quem lesse mais, se a pessoa lesse o que a gente pediu, 25, ou se ela lesse, quem lesse mais ganhava, e se fosse um empate, a gente faria um sorteio. Enfim, a partir desse desafio literário, que a gente fazia uma troca ali com as pessoas durante aquele ano, a gente resolveu, como um acordo, criar o Livros e Tal, que é o nosso blog. Criar ele foi muito engraçado, a gente pensou em inúmeros nomes, aí começava a pesquisar para ver se já existia ou não. Foi um debate gigantesco, foram várias discussões, nomes, alguns ridículos, sendo bem sincera, assim. Outros muito melhores, mas no final a gente optou por Livros e Tal, que a gente chama de LT. E foi assim que a gente começou. Quem era a equipe? Era só vocês três? No início do início, sim. Aí depois entraram algumas pessoas que já não estão mais. A gente teve algumas participações especiais temporárias de outros blogueiros, que eram pessoas de outros blogs que participaram de alguma forma com a gente. A gente publicou resenhas do desafio que rolou inicialmente com o aval das pessoas para isso, com os devidos créditos também. E hoje nós somos uma equipe que continua atuando, mas do início mesmo, dos primórdios, somos que permanecem eu e a Maiara. Hoje somos em 6. Hoje nossa equipe tem 6 pessoas. Hoje eu estou na equipe, galera. Hoje a gente tem, né, a Ana Luísa. Eu e a Ana, a gente mora em Santa Catarina. A gente tem o Júlio, que mora em Pernambuco. A gente tem a Lani, que mora em São Paulo. A Maiara mora em São Paulo, mas elas moram em... São Paulo é enorme, né, gente? Então elas moram longe uma da outra. E a gente tem a Cris, que mora em Campinas, São Paulo, que é mais longe ainda das outras. Ana, quando que você entrou por aqui? Eu entrei 1 ano depois que o blog foi criado, por eu estar iniciando a faculdade. Sou formada em jornalismo. Casou, como dizer, juntou a fome com a vontade de comer. O blog fez parte dos teus estágios, né? Fez. O blog fez parte dos meus estágios. Foi um dos fatores para tu entrar, eu me lembro disso. Foi. Eu sempre gostei de ler, então eu queria fazer uma faculdade que se encaixasse nessa minha vida de leitora. Não que a minha leitura encaixasse na vida de estudante, ao contrário. Então eu escolhi jornalismo e aí acabou que teve uma matéria que eu fiz, que eu vim aqui gravar, aonde a gente tá gravando o podcast hoje, um vídeo falando de um livro, e ele entrou como um trabalho em grupo, criando um site dentro da faculdade. Querendo ou não que eu entrei no blog, mas eu também faço parte das redes sociais. Não me julguem por isso. Eu amo as redes sociais, mas assim, eu só vou fazendo ali e tal. Eu espero que vocês gostem delas. Depois a gente vai falar pra vocês como elas são. Ela tá cuidando agora, né? Pra tentar ressuscitar, vamos dizer assim. A cara que aparece nas redes sociais ali, os vídeos, a maioria dos vídeos sou eu que gravo. Verdade. E as ideias partem mais ou menos de mim e da outra Ana, dessa Ana que tá aqui. Mais ou menos isso. Mas a galera ali do time também
também às vezes traz alguma coisa, participa, conforme cada um pode contribuir, todo mundo participa de alguma coisa. Mas assim, não é fácil manter um blog por 10 anos. Então a gente tem momentos de altos e baixos. E a gente tava num momento baixo. Então a Ana tá tentando recriar aí as nossas redes sociais. A gente conta com vocês pra dar certo. Mas vamos voltar um pouquinho lá no começo. E aí conta pra gente quando e como você começou a gostar de ler. Pode ser estranho pra algumas pessoas, né? Ler a gente aprende a ler na escola, na verdade. Mas gostar de ler é outra situação, né? Primeiro livro, assim, livro mesmo. Porque na minha época não tinha livros obrigatórios. Só quando você chegava lá no ensino médio, né? Mas não na primeira série, segunda, terceira. Não tinha, assim. Eu não me recordo. Foi com 12 anos que meu pai deixou um livro que ele lia, que é o Livro dos Espíritas, de Allan Kardec. Que não é um romance, nem um livro de história. Não vou entrar nada aprofundado aqui, porque não é o intuito. Não é um livro, assim, pra criança também, vou dizer assim. Mas também já tava com 12 anos e tal. O pai deu bobeira com esse livro e foi o primeiro livro que eu li. Ele era bem intenso, me fez pensar muito, obviamente, porque ele traz N questões ali. E foi esse o meu primeiro livro. Qual foi o seu? Eu não lembro. Não lembro. Gente. Eu já li tanta coisa. É que como foi uma leitura muito intensa, eu lembro assim, porque me marcou, eu lembro o primeiro livro que eu odiei. Não, isso aí é tema pra outro dia. Não é que assim, eu não odiei o livro, mas eu odiei a situação que eu comecei a ler, vamos dizer assim. Mas é um tema pra outro dia, a gente vai ter muito pano pra manga por aqui, então vamos deixar pra outro dia. Não liguem se os ditados estiverem errados, porque aqui a gente fala do jeito que a gente aprende, né? Então, exatamente. Cada estado, cada cidade tem seu ditado aí, então... Exatamente. Qual foi o primeiro livro que realmente marcou você e por quê? O primeiro livro que me marcou foi um livro que eu li na escola, que foi, na verdade, não foi uma leitura obrigatória, foi um outro livro que a professora deu um desafio. Fez um desafio? Na turma. Já teve 2 desafios, assim, meio louquinhos, assim, da cabeça da professora, mas esse aí me marcou bastante. Ela pediu pra gente ler um livro nas férias. Só que... Mas ela determinou qual era o livro? Não, esse não. Tá. E ela disse que era pra gente vir e falar do livro, só que eu era muito pequenininha. Tipo, ela ainda é, gente. Eu sou baixinha, tá, galera? Mas eu era muito novinha. Mas eu consigo ser mais do que ela, então deixa pra lá. Então, esse desafio eu já lia, na verdade, só que eu não pegava livros grandes de 200 páginas, nem nada. Eu lembro de sempre ver ela com gibi, alguma coisa na mão. Eu sempre lia gibi da Turma da Mônica, mas pegar livros... Só pra, não querendo te interromper, mas só pro pessoal entender, a gente tem 10 anos de diferença. Então, quando eu comecei a namorar o tio dela, ela tinha 6 anos e ela ia fazer 7. Então, por isso que eu falei que eu sempre via ela com o gibi na mão, só pra fazer sentido pra vocês. Mas eu nunca tinha pegado um livro, literalmente, com mais de 100 páginas pra ler. Era sempre gibi. E aí, acabou que eu pensei, não, vou pegar um livro. E a minha mãe tinha um livro de uma série da Thalita Rebouças, que era Fala Sério Professor. E ela tinha o Fala Sério Mãe, o Fala Sério Professor e mais um, que eu não lembro qual que era. Não é o Fala Sério Pai? Não era o Fala Sério Pai. Peguei o Fala Sério Professor, porque pra mim, naquela época, fez sentido. Eu ia ter que voltar e falar pra professora porque que eu li aquele livro. E aí, esse livro me marcou, que foi um dos primeiros, não vou dizer que um dos primeiros, né, mas um primeiro livro ali que eu peguei literalmente pra ler. E aí foi onde eu comecei a ler. Começou a gostar efetivamente. Isso, que eu comecei a gostar, que eu vi que, tipo, tinha outra história, outro mundo ali totalmente diferente. Foi. E não parou mais, né, Ana? Nunca mais. Olha, eu tenho que brigar com meu marido pra ganhar outra estante, porque eu não tenho onde botar livro. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Eu queria saber de ti, como é que vocês consideram leitor de quê? De bula de remédio, jornal velho, que não existe mais, porque agora, enfim, qualquer coisa, menos terror e autoajuda. Não vou dizer que eu nunca li uma autoajuda, mas eu não curto, não é algo que eu vou ficar. Se eu tenho uma tendência maior pra romance policial e romance de época mesmo, eu amo. Eu acho que eu nasci na época errada, mas se eu tivesse nascido naquela, eu teria ido pra fogueira, porque na primeira, não pode isso, porque a mulher, do jeito que eu sou, ia dar muito ruim. Mas eu acho que se naquela época a gente não ia ser do jeito que a gente é agora, né? Porque as coisas... não. Mas a gente é tão que não a gente não ia dar ruim. Ia dar ruim, eu tenho certeza que ia dar ruim. Se é que não deu, né, gente? Vai saber. Mas eu acho que ia dar muito, muito ruim. E quais são os seus hábitos de leitura? Olha, eu acho que o mais marcante é que eu não durmo sem ler. É muito raro eu dormir sem ler. Mas assim, não precisa ser um livro, um romance, uma história. Pode ser algo que eu tô estudando, mas eu gosto de ler, nem que seja um capítulo de alguma coisa antes de dormir. Óbvio que se eu estiver muito exausta, provavelmente
realmente vou pular, mas é muito raro, né? Eu acho que é o mais marcante. E você? De hábito? Isso. Tem algum? Não tem. Não, sim, não efetivamente eu tenha que ler todo dia. Não. Não é porque me ajuda a relaxar pra dormir. Não, eu não consigo. Sabe? Não, eu sou uma pessoa que assim, eu deitei na cama só se a casa cair, nem se a casa cair me acorda. Então, assim, não tenho o hábito de leitura, mas. Não tenho o hábito de leitura? Não, pera. Opa. Como assim? Não, hábitos na leitura. Assim, eu sempre tô lendo, então. Na verdade, ela tem alguns vícios que ela nem percebe. Como, por exemplo, encher o livro. Mas é encher. Não é colocar aqueles... Potiche. Não é colocar numa frase ou outra muito especial. Ela enche o livro. Mas aí é porque eu tenho que fazer a resenha. Daí eu vou certinho nas partes que mais me marcaram. Mas antes de fazer resenha, ela já enchia, gente. Ela anota o livro. Eu vou bater uma foto de um livro que eu emprestei pra ela. Vai não. E ele voltou com isso. Não vai não. Pra vocês verem a não quantidade. Não vai me entregar. Veremos. Ana Luísa, alguma vez você parou de ler, assim, abandonou o hábito da leitura? E o que te trouxe de volta? Eu parei uma época de ler por causa da faculdade. Faculdade é muito pesado, a gente sabe. Às vezes tem muito trabalho, muitas provas, então eu tive que parar de ler. Não que efetivamente eu parei de ler, ficar só nas coisas da faculdade. Porém, todavia, entretanto, eu sempre levava um livro comigo. E isso é um hábito que eu tenho há muito tempo. Querendo ou não, é um hábito, ó. Eu tenho na bolsa que tá atrás da gente, eu tenho certeza que tem alguma coisa. Pra qualquer lugar que eu vou, mesmo se eu não for ler, tem um livro comigo. Então, quando passou essa época de prova e tudo mais, só que por mais que seja com a cabeça muito cheia naquela época, olhava pro livro e, tipo, ele meio que fala assim, tu me deixou aqui, não vai me ler e tal. Daí eu voltei a ler. Por causa disso, que eu sempre estava com um livro comigo. Acaba incentivando, né? Porque o que tá ao alcance dos olhos é aquele velho ditado, né? Os olhos não veem, o coração não sente. Se você não tivesse carregando contigo, talvez hoje você não fosse essa viciada que você é. Exatamente. Né? É um tanto desafiador, realmente, quando a gente para de ler por um tempo, voltar a ler. Mas quem curte mesmo, volta. Tem ressaca literária, mas isso é conversa para outro episódio, né? Exatamente. Então, me conta um livro que você não conseguiu terminar de ler. Você vai me jogar na fogueira desse jeito? Não. Harry Potter. Nossa. Eu sei que todo mundo ama, mas eu não passei da metade do primeiro livro. Eu nunca li, não posso julgar. Ainda bem, né? Mas eu sei que por conta desta declaração, eu vou pra fogueira. Nós duas, eu acho, né? Literária. Eu sei disso. Nós duas. Eu espero que o LTCast sobreviva a essa declaração. Vai sobreviver, Amém. Vamos lá. Né? Vou chamar de Ana Luísa porque, como são duas Anas, né, pra não dar confusão. E, pra que ela não brigue comigo, gente, não é Ana Luísa, é Ana Luísa, tudo junto mesmo, tá? Tudo junto, não tem espaço, galera. É isso aí. O papel dos livros na formação pessoal e profissional, qual a importância deles pra você? Então, eu acho que desde quando a gente é criança, a gente aprende a ler. Depois que a gente cresce, a gente se vicia muito em manias de falar, como falar. Então, os livros acabam sendo importantes para novos vocabulários, aprender novas coisas, porque cada livro tem uma história diferente. É um universo, É um universo diferente. Então você acaba aprendendo sobre outros lugares e viajando muito. Né? Culturas e tudo mais. Então é importante, tanto pessoal, porque você acaba aprendendo, se identificando, e profissional, porque, querendo ou não, quanto mais você lê, não precisa ser livros de fantasia, livros de ficção, nem nada. Livros técnicos também. Podem ser acadêmicos, né? Acaba que você aprende. Então você nunca vai parar de aprender. E não só livros, né? Porque o hábito de ler um livro faz com que você vai ter uma facilidade maior para ler um arquivo científico, uma peça, algo que você vai precisar no teu arco de vida acadêmico. Uma coisa que eu vejo muito hoje, que eu pego por mim, né? Com o hábito da leitura, eu leio muito mais rápido hoje do que eu li antigamente. Não, ela não é rápida, ela devora. Sacanagem. O nível de celeridade com que ela lê, algumas pessoas já chegaram a perguntar assim, tá, mas ela lê rápido assim mesmo ou ela pula páginas? Não, eu leio rápido. Ela lê rápido de verdade. Eu mesmo leio. Assim, chega a ser o cúmulo do ridículo. Porque ela começa o livro hoje e amanhã ela já tá na metade, no outro dia ela já tá terminando e na segunda-feira a resenha já tá no ar, sabe? Assim, e ela leu de verdade, gente, não é brincadeira. Eu me identifico muito, eu não sei se muita gente vai lembrar, mas tem uma série que é muito boa, que é Criminal Minds. Nossa, essa tu puxou do fundo do baú, né? Eu deixei quieto que eu amo essa série. Meu senhor. Vocês lembram? Vocês sabem o Reed, que é o menininho geek da série? Então, as pessoas que me conhecem, eles me comparam com ele, porque ele lê muito rápido. E eu disse assim, eu não leio tão rápido
quanto ele, óbvio que não. Ela lê mais rápido do que a média, né? Que a gente tem. A gente tá falando de livros de 350, 400 páginas, tá, gente? Da celeridade que ela lê ali. Eu, por exemplo, vai uns 10 dias. Claro, eu tenho filho pequeno, aquela coisa toda, meus cachorros, família, trabalho, pós-graduação, enfim. A gente tem algumas coisas que ano passado eu li um pouco mais rápido, mas jamais o tanto que ela lê. Mas a gente tem, é óbvio que ela tem um desafio, porque a gente tem a Cris no blog, né? Que é uma das nossas colaboradoras no blog. Eu fico muito indecisa de qual das duas lê mais rápido. A gente tá ali num empate, nós duas, às vezes. Sim. É que, assim, eu acho que depende muito do livro. Mas, assim, eu ainda acho que tu lê mais rápido, só que a Cris lê mais diversificado. A Cris, ela é uma leitora, ela é uma traça. Uma traça maravilhosa, gente. Tem muita resenha dela lá no blog. Sugiro pra quem quiser dar uma olhada, porque, assim, ela lê de tudo um pouco, tá? Isso é assunto. Vamos botar mais episódio. Tá certo, vamos lá. Puxando um pouquinho para trás, qual é a sua visão sobre o impacto da leitura na vida das pessoas? Eu acho que quem não lê não pensa. Eu acho que começa por aí. Pode parecer pesado, mas assim, você pode estar lendo um livro acadêmico, uma fantasia, um romance, uma autoajuda, o que for. Um livro empreendedor, enfim, independente da temática, ele vai te fazer pensar de alguma forma, vai te trazer algum tipo de informação. Mesmo o romance mais bobo vai te fazer refletir sobre a importância de um sorriso, qualquer coisa do tipo. Vai te fazer conhecer outras culturas, vai te transportar para outro universo, vai melhorar teu vocabulário, vai melhorar tua escrita, vai melhorar muita coisa para ti, assim. No meu ponto de vista, o fator principal, não o único, mas quem não lê, não pensa. A leitura, ela te incentiva a abrir portas, ela abre a tua mente, te transforma mesmo. Eu acho que o focal maior é esse, mas tem a questão de que a leitura, ela melhora a tua criatividade e coisas, mas eu acho que é um focal mesmo para mim. É uma frase muito velha, que todo mundo conhece, mas é que quem não lê, não pensa. Eu não conheço essa frase, eu não sou velha, não sou velha! Para de falar! Por que os livros são tão importantes para você? Uma das coisas que eu mais penso sobre isso é sobre como os livros me transportam para outro universo. Cada livro eu viajo para um lugar diferente, eu aprendo coisas novas, eu saio da onde eu tô. Então eu acho eles importantes como se eu pudesse escapar do lugar que eu tô agora e esquecer um pouquinho onde eu tô e ir para um lugar diferente. Então os livros na tua vida, eles são uma válvula de escape? Podemos dizer que sim. E isso é saudável? Sim! Se estiver dentro de um limite, né? Se estiver dentro de um limite, sim, eu não posso Não quer dizer que você tá fugindo do problema, quer dizer que você tá se distraindo naquele momento. Exatamente. E vai resolver sua situação depois. Uma das coisas que eu mais estou usando agora, pensando agora, estou com várias coisas acontecendo na minha vida. Eu preciso parar de pensar um pouco, senão daqui a pouco eu vou enlouquecer. Relaxar, né? Eu preciso relaxar, então eu vou ler. Não deixa de ser uma válvula de escape, mas de forma saudável, né? Porque a gente fala, nós somos realmente viciados no sentido de que a gente curte, de que a gente tá sempre lendo, mas não pode ser um vício que faça mal, né? Que te deixe de fazer as coisas do dia a dia pra ficar só nisso. Faz parte da tua vida, mas não domina a sua vida. Exatamente. Apesar de toda a importância que ele venha a ter, né? A gente também é cultura, galera. A gente tem. Mas não a pergunta final, mas uma parte muito importante. O que você espera para esse podcast? Eu acho que você que deveria responder essa, hein? Não. Tô brincando. Não, eu tô brincando. Não, faz isso comigo. Na verdade, assim, acho que eu falei um pouquinho lá no começo, né? Que o blog, ele vai fazer 10 anos, dia 8 de fevereiro desse ano. E é muito desafiador você manter um blog vivo durante 10 anos. Muito desafiador. A maioria dos colegas que começaram na mesma época que a gente estão parados. E a gente tá tentando ali. A gente tá tentando porque a gente realmente curte. E esse tipo de conversa que a gente tá gravando aqui pra vocês, a gente tem no nosso dia a dia entre nós. Só que nunca ninguém entende a gente. A família, assim, porque nós somos as únicas leitoras da família. Estamos criando uma nova geração. De leitores, se Deus quiser. Com uma pequena que tá por aqui, sua filha. Estamos criando, mas ainda ela é muito pequena pra isso. Então... mas ela já pede pra eu ler livros pra ela e ela já grava a historinha e conta do jeito dela. Ah, mas eu acho que isso é o nosso maior propósito. Criar um jeito novo pra nova geração que vai vir. Exato. E não é nem só isso, né? É a gente encaixar o LD nessa evolução que ocorreu nos últimos tempos, assim. E eu acho que o áudio precisa fazer parte do Livros e Tal. A gente não parou em nenhum momento, mas a gente desacelerou muito, focou muito mais no blog, assim, nas resenhas, e sem uma grande quantidade, mas sem parar efetivamente. A gente não tem uma pausa, a gente tem diminuição, a gente desacelerou, mas a gente não pausou. Já as redes sociais, a gente desacelerou muito. E aí, a Ana tá cuidando agora, né? O intuito é que ela consiga trazer um pouco de conteúdo ali pra vocês, mas o podcast é pra reinventar mesmo o
livros e tal. Não que a gente vá deixar de publicar as resenhas lá, nada desse tipo, mas pra trazer novos formatos para que todos nós possamos aproveitar. Que tipo de convidado você gostaria de trazer? Eu tenho vontade de trazer leitores diversificados, desde blogueiros a um leitor para bater um papo sobre um livro, ou para bater um papo sobre o fato de ler, de gostar de ler. Pessoas de editoras, editores, né? Porque acho que a gente precisa entender o outro lado. A gente julga tanto, mas a gente sempre tá aqui, eu quero esse livro, porque esse livro saiu lá nos Estados Unidos, lá fora, e não tá aqui. Porque tá demorando tanto, a gente não entende como é que é lá dentro. Então, acho que entender um pouco mais. A gente sabe o que a gente pesquisa, mas não entende o outro lado. Então, pegar isso, entender, fazer perguntas, ter as respostas que a gente gostaria e explicassem um pouco mais pra gente como é que funciona esse mundo lá dentro. Ainda mais no nosso país, que é mais caro, mais difícil, né? Porque as pessoas aqui não têm tanto hábito de leitura. E acaba que o material é muito caro para produzir e quais os desafios que eles se enfrentam para se manter. Então, acho que o público, assim, pelo menos nesse início, seriam leitores, blogueiros, autores e representantes de editoras. Quais formatos que você planejou? Entendendo, ela é nossa editora aqui do roteirista, projeto, galera. E em quais os formatos, quadros que você planeja trazer aqui? Então, a gente entrou em um consenso, né? Todo mundo ajuda, mas a gente sempre coloca ali todo mundo envolvido. Eu quero ver se a gente consegue trazer resenhas faladas, dar uma nova cara para as nossas resenhas mesmo. Quero trazer desafios literários novos. Em áudio? Áudio, vamos trazer. Essa eu quero Vamos ver. trazer desafios literários, vamos trazer análise de livros já lidos, análise de livros já hypados, o que tá mais aí no mundo do pessoal. E quero trazer histórias engraçadas, emocionantes, relacionadas a livros que aconteceram com a gente, com o pessoal que trabalha com a gente, nossos colaboradores, né? Uma grande família, uma equipe. Quando a gente gosta do que faz, não é um trabalho. Exatamente. Né? E é claro, todos nós temos profissões, todos nós trabalhamos, e o blog, ele faz parte de nossas vidas como algo que a gente curte fazer, né? Mas não deixa de ser um trabalho. Né? Exatamente. E eu quero trazer também histórias de vocês. Quero que vocês conversem com a gente. A gente vai deixar um e-mail para vocês mandarem coisas pra gente, com histórias, dicas de livro. Ana, por favor, pra eles entenderem o tipo de histórias que você quer que eles mandem pra gente, conta pra gente qual foi a sua maior vergonha eu tenho a que você passou em público. Eu tenho. Conta pra gente uma história engraçada ou emocionante. Quando eu estava na faculdade, não no primeiro trimestre, né? Assim, foi os primeiros. Eu tive uma aula de português instrumental. E aí, em vez de prestar atenção, você ficou lendo? Não, calma, muita calma nessa hora. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma aula, e é uma aula dupla. Então era, em vez de ser 45 minutos de aula, 1h30. Vocês perceberam que ela é em matemática, mas segue o baile que a gente entendeu. Eu sou de humanas e não de exatas. E aí, o que aconteceu? Na primeira parte da aula, você tinha que fazer uma lista de exercícios, aquela lista que você responde, sabe? E na segunda parte da aula, a gente corrigia ali. Só que teve gente que demorou mais, eu já tinha terminado, então ele deu mais um tempinho da outra aula pra gente fazer, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ler um livro. Me perguntem alguma coisa. Eu nunca lembro os livros que eu estou lendo, a capa dos livros. Então, eu só tô ali envolvida na história. O que aconteceu? Bipou o meu celular em cima da mesa. E aí, eu fui ver o que era de mensagem. Era uma mensagem no grupo da sala. No grupo da sala da faculdade. E era uma foto minha lendo o livro, com a capa do livro à mostra. Quando eu fui ver, não tinha mais o que fazer, né? O livro era O Safado do 105. Misericórdia. Da Mila. Uma autora brasileira, né? E aí, o que aconteceu? Que já foi parceiro do nosso blog. Já. Calma que piora. Tu conseguiu fazer pior? Porque assim, o livro é ótimo, gente. Mas eu tô falando no sentido de que eu ela estava levou em um público. livro erótico pra ler na sala de aula. Ela simplesmente deixa a capa mostra pra todo mundo. Calma que piora. Tipo, como, Ana? O meu professor tava passando nas carteiras pra ver quem estava terminando ou não. Ele simplesmente me perguntou que livro que eu estava lendo. Ao invés de eu fechar o livro e falar outro livro, eu mostrei a capa pra ele. Senhor! Tu não fez isso. Eu não fiz. E aí, ainda bem que ela é sobrinha de sangue do meu marido, né, gente? E aí, o que eu fiz? Aí eu fiquei com vergonha, né? E aí ele perguntou ali o porquê que eu estava lendo aquele livro. Dei uma desculpa, mas lógico que a desculpa não colou. E essa foi uma das vergonhas que eu passei. Uma das, que eu tenho várias. Uma das minhas formações é pedagogo. Como pedagogo eu diria, não sei se eu te aprovava ou te reprovava. Eu acho que você devia me aprovar. Eu acho que você devia me aprovar, porque é português instrumental e eu estava lendo. Faz parte. Vamos deixar esse debate pra depois das gravações. Então, aí, esse é o tipo de história. Essa é uma vergonha literária. Mas essa é assim, mas tudo bem. Virou chacota? Não. Só rolou aquele momento. Meu, sim. Os teus colegas eram muito bons, porque na minha época, uma coisa dessa
viraria chacota pro resto da minha vida. Uma coisa que eles não botaram só a minha foto no grupo da escola, né? Eles botaram eles botaram a legenda. Meu Deus, e a legenda era a pessoa que desistiu de tudo e foi ler. Eu não vou nem discutir, né? Depois dessa, a gente só segue. Mas é esse tipo de história Sim. que a gente gostaria que vocês trouxessem. É claro que daí vocês já sinalizam, né? Pode ler com o meu nome, troca o meu nome, enfim, fica a critério de vocês. Mas manda aí pra gente no e-mail, a gente vai fazer alguns episódios, alguns extras. Eu acho que vai ser um quadro. E eu acho que a gente pode fazer em todos os nossos episódios pelo menos uma história. Se for uma história sempre curtinha... que a gente tiver uma história, né? Isso, sempre que a gente tiver uma história curtinha. Se for mais longa, a gente junta em outro episódio pra deixar maior. Mas a gente sempre quer trazer, porque a gente quer que vocês participem. A gente quer então, esse tipo de história. Com vocês, tá? Sim, a gente vai deixar o nosso e-mail. Vai estar tudo bonitinho lá pra vocês. E a gente espera por as histórias. E não precisa ser só a história engraçada. Pode ser aquele momento que te emocionou, enfim. Em situações, tá? E se você quiser dar uma dica de livro, mas não dá só a dica, eu quero que vocês leiam esse livro. Mas fala o porquê. Por que se ele te tocou de alguma maneira, se ele te fez rir de alguma maneira, se foi alguém importante que te indicou ele, ou a gente quer de tudo. Perfeito. A gente aguarda vocês, então. E assim, pra tentar trazer vocês aí pro próximo episódio, né? A gente tá finalizando por aqui. Eu vou contar pra vocês, ou melhor, eu vou pedir pra Ana contar qual é a pauta do nosso próximo episódio. O nosso próximo episódio vai falar de os grandes dilemas de um leitor. Questões de amante de livro que vocês enfrentam todos os dias e nós também. É isso aí. Então, assim, já tragam aí, né? Se vocês quiserem mandar ou deixar ali nas redes sociais, né? Quais são os grandes dilemas que vocês enfrentam para que a gente possa abordar. A gente vai ficar bem feliz. E a gente também quer saber quando vocês começaram a amar a leitura e por quê, tá? E a nossa grande pergunta final é... E-book ou físico? O que você prefere? Leitura digital ou segurar o livro? Isso aí a gente vai falar bastante no próximo episódio. Porque olha que aqui eu acho dentro da nossa equipe ali, nossos colaboradores, tem bastante gente que gosta de um, gosta de outro. É bem diversificado mesmo. Tem algumas pessoas que gostam dos dois tipos. Tem gente, tipo eu, que só lia no físico e hoje eu me adaptei tanto no digital que dificilmente você vai me ver lendo no físico, a não ser se for uma releitura. Mas aí depois eu conto se eu gostar muito do livro, se eu compro ele ou não. A gente vai deixar tudo certinho pra vocês no próximo episódio. E esse aqui é só o começo. Eu espero que vocês embarquem nessa nova jornada com a gente. E se quiserem contar como tudo mudou a vida de vocês, o livro, tudo mais, manda mensagem aqui pra gente. Conta pra gente aí como é que os livros fazem parte da vida de vocês. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Até o próximo episódio.